Hum. Capítulo 28 do livro Moldando Pensamentos. Praticando a caridade. A caridade é a ação que realizamos com o resultado do que aprendemos com Jesus. Essa ação começa internamente com a nossa mudança e o respeito que temos de ter conosco, no equilíbrio e limpeza à mente e pureza dos sentimentos. Através do estudo do Evangelho, vamos nos moldando e alterando reações, sentimentos, ideias e percebemos qual é o mundo de que o Cristo fala-nos. É o amor. Acontece que quando decidimos mudar, começamos a trabalhar, a combater e nos livrar de pensamentos e ações inferiores, mas percebemos que isso leva tempo, esforço e disciplina. Entretanto, vamos aprendendo e descobrindo o que há em nosso íntimo. As boas ações podemos iniciá-las no trabalho feito para a mudança por completo do eu, do ser que somos, que pensava e agia sem se preocupar com o próximo, com o coletivo, com a humanidade. Essa mudança direciona-nos ao nosso íntimo, com questionamentos do que pensamos, como agimos e o que podemos mudar e melhorar. Isso nos causa um desconforto e agitação no primeiro momento, pois as dúvidas e as incertezas surgem e a preguiça quer que continuemos da mesma forma. Onde a caridade interior vai entrar? Em nossa mente e em nosso coração. Na mente para aliviar e acalmar ideias e pensamentos. Ao descobrirmos ações e condutas inferiores, nos julgamos e desconfiamos de nossa capacidade. A caridade vai ajudar-nos, com a humildade presente e com a confiança restabelecida, para continuarmos nossa reforma, nosso crescimento. Já em nosso coração, ela atua para que os sentimentos e sensações absorvidos possam ser trabalhados, filtrados e aproveitados as boas coisas, e o que não for bom, descartado. Ajuda-nos a não guardarmos rancor ou mágoas, a deixarmos o amor crescer e apresenta-nos uma nova forma de sentir e aceitar o carinho do próximo, a opinião de nosso irmão e o respeito por todos, sem distinção ou julgamento, apenas com a visão cristã presente em nós. O aprendizado, o modo de viver, agir, pensar e amar deixado por Jesus vai ficando claro e desafiador com o nosso estudo do Evangelho. O desafio está logo em seu mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Como amar se em muitos casos eu nem consigo respeitá-lo? Temos oportunidades para aprendermos, para descobrirmos o respeito e o amor. Com o trabalho interno iniciado, nosso processo íntimo e a mudança em relação ao próximo e ao mundo em que vivemos cresce. Nossa visão deixa de olhar somente para o eu e começamos a olhar e observar quem e o que está à nossa volta, perto de nós, no caminho que estamos seguindo, e também as pessoas que vivem, que se relacionam e trabalham conosco. A percepção aliada à mudança vai permitindo que o respeito cresça e atinja diretamente nossa relação com as pessoas. Mas não para por aí. Somente no respeito vamos entendendo o que o Mestre disse. Iniciamos por ele, o respeito, até chegar ao amor puro e verdadeiro, o amor cristão. O que fazemos para a nossa mudança e o nosso crescimento, podemos fazer ao nosso companheiro, nosso irmão. Paciência e respeito é uma dupla que trabalha firme e é um grande início de transformação com o trato e a convivência entre os povos. Devemos fazer o que falta, que é a nossa parte, pois Deus já fez a dele, sempre é bom relembrar. Estamos todos, sem exceção, nesta grande comunidade universal que é a Terra, cada um em seu processo íntimo, com atitudes próximas, distantes e até contrárias às do cristão, mas somos participantes e atuantes neste mundo.
e a modificação acontecerá em cada homem no momento certo, pelo amor ou, como acontece na maioria das vezes, pela dor. O convívio com as pessoas permite-nos perceber e ver na prática o comportamento, a fala e o sentimento daqueles que estão perto de nós. Passamos por situações e experiências que são grandes ensinamentos para todos. Em algumas somos ofensores, em outras ofendidos. Julgamos e somos julgados. Mas o amor vai sendo encontrado. Cada um começa a mudar suas atitudes e ele vai crescendo e atingindo mais e mais companheiros. Na vida haverá momentos em que necessitaremos de ajuda e seremos atendidos. Precisaremos de um colo amigo, de alimento, de paz, carinho. Rogaremos ao Pai e seremos acolhidos. Terá um irmão com a mão estendida para ajudar-nos a levantar. Como retribuir? Em nossa caminhada encontraremos companheiros na mesma situação e devemos agir da mesma forma, com o coração cheio de amor e cuidando de quem necessita de auxílio. O amor é o sentimento universal que une os povos e desperta todos para uma vivência em comunhão, e a caridade é o instrumento que Jesus deixou-nos à disposição para a prática desse amor. Ela se apresenta de várias formas, como alimento, agasalho, lar, mas também no carinho, no respeito, na vivência pura do Evangelho. Ações pequenas, singelas, como ouvir com atenção, falar com ponderação, ajudar quem necessita de carinho, conversar e ouvir o próximo, são ações simples que podemos e devemos praticar. Isto é caridade. A caridade está em toda ação feita para o bem e em favor do próximo. Está revestida de amor puro, amor cristão. Ela une os povos no trabalho e no caminhar à casa do Pai. Quando praticá-la, ou seja, agir no bem, lembra-te de que estás a fazer algo de bom ao seu irmão, sendo assim ao Cristo, pois ele vive em nós. Tão bonito, né? Que ele coloca a caridade como o amor na prática, né? E é um texto tão bonito, tão assim, simples, né? E tocante, né? Tem um ponto do texto, se puder subir só um pouquinho naquela parte das pequenas coisas, é um texto, né, como o Silvio colocou, muito rico, tem muitas passagens que dá para refletir bastante sobre o aspecto da caridade, e eu queria compartilhar nessa parte das pequenas ações, como que a caridade viva, ela se dá em pequenas ações que às vezes a gente que nem percebe, mas que vai distribuindo flores por onde passa, né? Vai deixando aquele perfume, aquela alegria. Então, quando coloca aqui, né? Quando que é o ouvir com atenção, falar com ponderação, ajudar quem necessita de carinho, conversar e ouvir o próximo. Então, às vezes as pequenas coisas, elas são muito importantes. Eu fui fazer minha graduação lá em Campinas, eu já contei um caso que a nossa república era ao lado de um centro católico. E ali o Padre Ricardo foi uma pessoa muito sábia. Eu realmente desempenhava a missão dele de uma maneira muito amorosa. E toda quinta-feira à noite tinha lá uma palestra dele. E aí teve uma palestra dele que foi só sobre as pequenas coisas. Para mim aquela palestra foi tão memorável, mas foi uma palestra assim, tão impressionante, mexeu comigo, como ele foi mostrando, né, que a vida ela se faz por pequenas coisas, né? Se a gente perceber o nosso organismo, é aqui, é o coração batendo, o conjunto de pequenas ações que mantém vivo esse corpo, é,
É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no planeta. Como um grande organismo, são pequenas ações, e essas ações amorosas que mantêm esse organismo vivo. Então, foi lindo, lindo, né? Então era isso que eu queria aqui compartilhar. Só rapidinho. Essa coisa das pequenas coisas, é, eu vejo muito como as coisas que a gente já absorveu, né? O que a gente já aprendeu, né? Que elas passam a funcionar de uma maneira, né? Como a gente chama, medular, que você já não pensa para fazer. Elas são tão naturais na vida da gente que a gente passa a achar que elas são pequenas porque a gente já nem percebe que a gente faz. E essa é a grandiosidade das pequenas coisas. São grandes aprendizados, na verdade, que a gente já absorveu, que já fazem parte de cada um de nós. E como são tão automáticas já tão intrínsecas no nosso pensar, agir, falar, elas aparentemente se tornaram pequenas diante do que a gente ainda precisa aprender e incorporar, mas são fundamentais em cada passo da nossa jornada. Jair. Ele tem uma frase dele que eu achei muito interessante. O convívio com as pessoas permite-nos perceber e ver na prática o comportamento, a falha e o sentimento daqueles que estão perto de nós. Olha só, existem duas palavras mágicas, perceber e ver. Hoje em dia, do celular, é muito comum isso. Você está falando com a pessoa e a pessoa está com o celular. Então, aquela pessoa que está falando, ele passa a ser invisível para essa pessoa. Ela não percebe e não vê. Entende? Isso que é muito legal. Então, quem tem que perceber é a pessoa que está falando e aí tem que desenvolver certas atitudes de tolerância, de compreensão, de humildade, de caridade. Um monte de trouxe. É isso que eu queria falar. Também ia falar das pequenas ações. Que um dia uma amiga falou: olha, tem um amigo que está querendo fazer oração. E foi quando eu conheci o Ismael. E aí eu lembro da gente olhando lá o espaço, e ele olhava assim, e ele falava assim: eu só queria, eu tô procurando só um lugar para fazer oração, só um lugar para fazer oração. E foi a partir dessa pequena ação, só esse lugarzinho para fazer oração, que nós estamos aqui hoje todos reunidos. Foi essa pequena ação que nos trouxe aqui. Sani? Na verdade, eu estou com a mão levantada, mas eu vou ser repetitiva, porque faz falar das pequenas ações, né? E as pequenas ações que a gente não percebe que é durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, é exatamente aquilo que o Ismael estava falando, é a escuta, é a fala, que muitas vezes, juntando também com o Djaí falou sobre aparelho de celular, que hoje em dia é muito comum, o quanto que essas pequenas ações de escuta e de fala vão ficando de lado muitas vezes, porque a pessoa é substituída por aquele objeto. E uma coisa que é cada vez mais comum são as pessoas impacientes em escutar o outro. Não escuta os filhos, não escuta os companheiros, não escuta os amigos, não escutam o seu cliente ou o seu paciente ou o que quer que seja. Não escuta e tem sempre pressa, né? E isso aí está dentro da caridade, que a caridade acho que o Chico falava, é o amor em movimento, né? É uma máxima que acho que tem dentro do espiritismo, que a caridade é o amor em movimento. Eu acho que em todos os lugares é você distribuir amor por onde quer que você passe. Uma coisa interessante que a Diva aí vai nos dizer, também confirmar, é sobre o tema de ontem da redação, que fala da invisibilidade, né, dos cuidadores, das pessoas. Aí você pode abranger para tudo, né? Agora a gente pode abranger em vários sentidos. Quantas pessoas que estão dentro de suas casas
como cuidadoras, ou com as mulheres que são donas de casa, que estão ali como cuidadoras, e como esse trabalho é invisível, é não respeitado. Enfim, dá para conversar muita coisa, mas era mais sobre essas pequenas ações que o Ismael chamou a atenção no início e que eu acho que era um ponto bem interessante. Fala, Diva. Não, eu queria comentar que eu brinco, assim, quando a gente fala da caridade, né, quando algumas pessoas, quando você faz um trabalho assistencial, alguma coisa, tudo, nossa, caridade. E eu brinco, eu falo assim, isso para mim não é caridade. Todas as vezes eu brinco com as pessoas, para mim isso não é caridade. Caridade é você escutar aquela pessoa. Estou lembrando da Sônia aí, que a Sônia fala, aquela pessoa que você às vezes está falando assim, meu Deus do céu, que conversa difícil de ouvir, e aí você fica ouvindo, e você ouve, e você conversa. Às vezes, né, a caridade é muito mais praticada dentro de casa e próximo às pessoas que a gente convive do que fora, que a gente às vezes acha que, né, porque assim, eu vejo assim, às vezes, quando você vai fazer algum voluntariado, alguma coisa assim, é tão prazeroso que eu não vejo, eu nem entendo como, acho que eu recebo tanto mais que eu não vejo como uma coisa que eu esteja saindo de mim. Mas quando a gente vê que nessas pequenas coisas da paciência, ele fala, né? O respeito e a paciência. Eu acho que e esse respeito e paciência, ele precisa de convívio, né? Aquele convívio diário, aquele convívio com as dificuldades, com as pessoas mais difíceis do dia a dia, esses exigem essa caridade, eu acho. Respeito e paciência. Eu acho que o texto chamou muita atenção para a gente, esse pequeno detalhe, né? Não tem tempo, né? Eu não dei jeito de exercer a caridade, eu não tenho essa coisa de fazer a sopa, né? Pessoas aqui do grupo, né? Se alguém quiser falar, fala. Mas, por exemplo, na hora que você estivesse vindo a sopa, ouvir, falar, perguntar se está bem, né? Na hora que estiver dando um sabonete, né? Não é só dar o sabonete, é ensaboar a pessoa, né? Ensaboar com carinho, com amor. Eu estava com o Ismael, eu estava falando do abraço. E o Jean, que é o fundador da Fundação Brasil Meu Amor, ele ensinava a gente a abraçar, a ser inteiro por inteiro, a estar com o outro naquele abraço. Então, eu acho que essa leitura chama a gente muita atenção para isso. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei costurar. Uma vez uma pessoa pedindo ajuda de voluntários, né, para o bazar lá, para ajudar, para fazer, para lavar, para passar, para fazer qualquer coisa. Eu não sei fazer nada, eu não tenho tempo, o que eu sei não tem tempo, eu não posso. Gente, só de você ouvir o outro, né, conversar com o outro. A origem da palavra caridade é ser caro, né? É de caritas, ser caro. Cercar o outro é a coisa mais importante que existe é o outro. Então, a gente tem essa oportunidade de exercer a caridade, é de dar atenção ao outro. E não só o de fora, como a Diva falou, né? Os que dentro de casa. E eu vou aproveitar agora a oportunidade para agradecer, então, o Ismael, que fez um pequeno gesto, né? Só precisa de um lugarzinho para rezar, para fazer oração. E estamos todos hoje aqui irradiando amor, né? Que é um gesto muito importante. Estamos sendo caros, estamos exercendo a caridade, fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. É muito importante, ao estarmos aqui, ao nos dedicarmos a esse trabalho de oração, de prece, né, para a humanidade, que são nossa, tanta tristeza no mundo, né, gente? É importante de orarmos. É uma grande caridade. A oração, a prece, estar com o outro,
em prece, em oração, é estar com Deus, porque Deus está no outro, né? Diga, Wina. Eu lembrei muito, tem uma passagem no Evangelho, né, que fala da caridade moral e da caridade material, e ela traz exemplos. E quando a Diva trouxe essa questão da caridade, eu lembro de uma vez que eu me toquei daquela passagem do óbolo da viúva, eu lembro muito de uma música do Djavan, que ele diz que é o não ter e ter que ter para dar. Então, é quando a viúva dá o que ela tem, assim, a única riqueza. E eu sempre pensava isso de forma material. E muitas vezes a tolerância que a gente exerce ao nosso óbolo. É a única coisa que a gente tem naquele instante. Então, a caridade, a gente percebe ela. E ela, muitas vezes, ela é um exercício. E principalmente na caridade moral, né? Do amar um ao outro, e onde a gente treina isso na tolerância, na convivência diária. E eu lembro quando eu me toquei da passagem do óbolo da viúva, eu falei, gente, eu entendi a única riqueza, e às vezes a gente vive essa entrega das pequenas riquezas, a única coisa que a gente tem naquele instante. E aí eu lembrei quando a Diva trouxe isso, que a caridade para ela era esse exercício, né, do ouvir, que às vezes a gente nem tem para dar. E eu me lembro muito da passagem do óbolo da viúva. Aí tá, né? A caridade está em toda ação feita para o bem. Então, não precisa nem ter ninguém por perto. Se eu faço alguma coisa, eu estou varrendo, se eu estou limpando, mas eu estou fazendo aquilo, né? Faça com boa disposição, com o coração, né, leve, qualquer ação que você sabe que aquilo vai, né, refletir para o... Eu tava pensando esses dias porque eu fui conversar com uma pessoa e aí ela reclamando, né, que o marido deixa a toalha, deixa não sei o quê, e aquela confusão, né? Aí eu falei assim, eu entendo que às vezes tem pessoas que estão correndo mais, estão com outros objetivos, outras situações, né? Se você tem um tempo, pega a toalha, né? Faz o que... Ai, eu não sei se eu consigo olhar desse jeito. Mas é isso, assim, observar, né, cada um com as suas questões e não julgar, não ficar nesse martírio, porque senão, né, principalmente quem é novo, né, casado, assim, as pessoas vivem uma rotina de briga achando que o outro vai mudar, né, mas às vezes quem tem que mudar é a gente, né, de ter essas ações, de ter compreensão em toda ação que for fazer, ter esse carinho, essa compreensão, né? Isso é o que possibilita esse amor maior, né? Aí o Rômulo falou, tem tanta coisa ruim acontecendo, ontem estavam falando sobre isso, eu falei, mas se a gente não ficar vibrando, né, nessa energia melhor, a gente vai vibrar na coisa negativa, e não é esse nosso papel. Nosso papel é estar sempre, né, na vibração mais elevada.